Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Estradas 2. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre as escolhas dos materiais. Então, quais são os critérios, para a gente fazer essas escolhas. Eu dividi em 5 tópicos. O primeiro, análise do tráfego, disponibilidade na região, as jazidas, a localização das jazidas e a camada do pavimento. Bom, antes da gente escolher qualquer tipo de material, seja ele revestimento, seja ele subbase, base, a gente precisa ter uma análise do tráfego. Então, qual é o tráfego que vai estar passando naquela rodovia? E aí, em cima disso, eu vou fazer uma escolha dos meus materiais para começar o dimensionamento. Só que essa questão do tráfego é bem complicada, porque ela é o calcanhar de Aquiles para o meu dimensionamento, porque é em cima dela que eu vou ter digamos, o carregamento efetivo do meu pavimento. Então, vou saber quais são as cargas que vão estar passando por ali. E o problema é o seguinte, no Brasil a gente não tem uma caracterização efetiva desse tráfego. Então, muitas rodovias a gente acaba não sabendo exatamente quais são os veículos que estão passando por ali e a quantidade desses veículos. Então, isso é de extrema importância para o dimensionamento e é um dado que a gente não tem um programa que vá quantificar e caracterizar esse tráfego de maneira adequada e que fique disponível para os projetistas. Outra situação é que, numa rodovia nova, por exemplo, ou até mesmo uma rodovia que ela não é asfaltada, que nem acontece muito aqui na região. Uma rodovia ela não é asfaltada e ela passa a ter, ser feito um projeto para asfaltar aquela rodovia. O tráfego que está passando por ali, enquanto ela é existente de revestimento primário, ou seja, estrada de terra, ele é um. A partir do momento que eu asfalto, que eu pavimento aquela rodovia, o tráfego passa a ser outro, porque as pessoas vão falar, mas agora está pavimentado, eu vou poder passar por ali. Um caso desses é a rodovia BR-163, que antes ela tinha um problema na época da chuva, que ela não era totalmente asfaltada, principalmente na região do Pará, e aí grande parte da safra daqui do Mato Grosso era escoada lá para os portos do sul e sudeste. E aí, com a pavimentação da rodovia BR-163, o que aconteceu foi que os caminhões agora eles têm maior facilidade de trafegar na rodovia, então a rota pode mudar. E aí a rota mudando, consequentemente o tráfego também altera. Então tudo isso deve ser levado em consideração na análise do tráfego. E aí uma outra questão que se levanta é a respeito do que é tráfego leve, o que é tráfego médio, o que é tráfego pesado. Isso aí também é muito relativo. Porque, por exemplo, eu tenho uma cidadezinha bem pequenininha e eu vou fazer o projeto das vias, ou vou classificar o tráfego daquelas vias. Se passar 50 caminhões por dia numa avenida, por exemplo, esse tráfego é considerado alto, porque nas outras vias não vai estar passando essa quantidade, E aí, se eu pensar numa via expressa, numa grande cidade, esses 50 caminhões, é considerado um tráfego bem leve. Então, isso aí é muito relativo. Então, o que geralmente a gente encontra na bibliografia? Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo. Dá para ver aqui que ela caracteriza o tráfego como leve, meio pesado, pesado e muito pesado. Então, ela já tem essa classificação aqui que dá um norte para quem está projetando ali na cidade de São Paulo. Beleza, só que então como é que eu vou classificar isso, O que eu vou fazer no meu dimensionamento? Eu preciso mesmo saber o que é leve, o que é médio, o que é pesado? No Medina, o que a gente tem? Até tirei um recorte aqui da guia de ajuda do Medina, A gente tem os tipos de via, então eu tenho lá sistema arterial principal, arterial primário, arterial secundário, coletor primário, coletor secundário e coletor, local. Beleza. O que isso tem a ver com tráfego leve, médio e pesado? Então, para a gente não caracterizar o tráfego dessa maneira, a gente caracteriza a via. Qual a importância da via? Seja ela municipal, seja ela estadual ou federal. Qual a importância daquela via? Ele é um sistema arterial, ou seja, ela é de extrema importância, ela liga vários locais,
várias cidades ou até mesmo pontos importantes dentro de um município, ou ele é um sistema arterial, mas ele é secundário, né? Ou ele é um coletor primário, ou ele é uma via local onde só vão passar veículos, por exemplo, que dão acesso a uma fazenda ou que dão acesso a algumas residências. Então eu tenho que analisar qual é a importância daquela via que eu estou projetando. E aí, com isso, vem o nível, né, de confiabilidade do meu projeto. Então eu tenho 95%, 85%, 75%, 85%, 75% e 65%. Beleza. O que isso significa? O que seria essa confiabilidade, né? Tirei um recorte aqui da definição de confiabilidade de um projeto. A confiabilidade, ela corresponde à sua capacidade de desempenhar adequadamente o seu propósito. Então, por exemplo, estou projetando uma via, né? Quanto tempo eu estou projetando essa via? Para 10 anos. Então, quer dizer que se eu adotar que a minha via é um sistema arterial principal, quer dizer que a confiabilidade daquele meu projeto é de 95%. Ou seja, eu tenho 95%, né, de confiabilidade que aquele projeto ele não vai falhar, né, num período que eu estipulei. Geralmente esse período é de 10 anos. Então é a probabilidade de um sistema ou de um componente, um aparelho, nesse caso do nosso sistema do pavimento, né, cumprir sem falha sua missão durante uma duração determinada. Qual que é essa duração? Geralmente o vida útil de projeto, que é 10 anos. Então notem que essa confiabilidade ela vai diminuindo de acordo com a importância, né, da minha via. Então, por exemplo, vias locais. Vias locais é 65% de confiabilidade, ou seja, ela tem uma confiabilidade menor. Por quê? Porque eu vou estar dimensionando uma pista que ela não tem tanta importância assim se a gente comparar ela com um arterial principal, por exemplo. E aí com isso vem também o critério de deformação permanente. Então essa deformação permanente, ou seja, aquilo que vai resultar o afundamento de trilha de roda, ele varia de 10 milímetros até 20 milímetros. Então, dependendo da importância da minha via, ela vai poder ter um afundamento maior ou um afundamento menor. Então, imagina só, vamos colocar uma via local e uma via, uma BR, uma arterial principal, vamos supor. Então, eu peguei uma rodovia municipal. Essa rodovia municipal, ela já tem um tráfego, uma velocidade já menor, reduzida, né? Uma classe de projeto já menor. Então, se essa minha classe de projeto é menor, a minha velocidade tende a ser menor minha velocidade de projeto, a segurança, né? Se essa pista, por exemplo, tiver 13 milímetros de afundamento, ela não vai comprometer tanto a segurança do meu usuário. Por quê? Porque ele vai estar trafegando numa velocidade mais baixa, né? E o tráfego também não vai ser tão intenso. Agora, num arterial principal, ou seja, numa BR da vida, né, uma rodovia federal, eu tenho uma velocidade mais elevada, né, um volume de tráfego também mais elevado, e aí, consequentemente, eu preciso garantir segurança para todos esses que estão trafegando por ali. E aí, essa segurança, né, eu consigo estipulando como, por exemplo, 10 milímetros a minha deformação permanente máxima ali permitido naquele pavimento. Então, essa aqui é uma tela do Medina, né, que ele cria esses critérios. Com relação à área trincada, para todos os pavimentos é de 30%. Ah, eu posso estipular como 20% para a arterial principal? Sim, esses aqui são os valores máximos, máximo de área trincada e máximo de deformação permanente, de acordo com a minha confiabilidade de projeto. Beleza, então eu tenho lá o meu tráfego. Ok, então eu vou escolher o meu material em função do meu tráfego. Se ele vai ter um tráfego mais elevado, eu vou escolher materiais mais nobres. Se ele tiver um tráfego mais leve, né, um tráfego menor, né, ou uma via com menos importância, digamos assim, a gente vai escolher materiais que se adequem àquele tráfego. Beleza, e aí eu começo uma fase bastante importante de projeto, é pesquisa desses materiais. Então, quando eu elaboro um projeto de pavimentação, eu tenho que levar em consideração a disponibilidade desses materiais na região. Então, não adianta nada eu vou projetar uma rodovia lá no Pará e vou colocar rachão. O que é rachão, né? Aquelas rochas maiores, assim como reforço do subleito. Eu encontro essa rocha, bloco de rocha,
aqui no Mato Grosso, por exemplo, mais de 100 quilômetros, que é o que a gente chama de distância média de transporte. Então, muitas vezes, é mais viável você contratar algum projetista da região, que já tem experiência na região, justamente para escolher melhor esses materiais. Então, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito utilizado BGS, é utilizado rachão, é utilizado macadame. Por quê? Porque lá tem uma disponibilidade maior de material britado, né? E aqui, na região centro-oeste, região norte, a gente não encontra essa disponibilidade, né, com tanta facilidade. Essas jazidas não são tão disponíveis assim. Só que, né, em contrapartida, a gente encontra muito material cascalho laterítico, que é um material de excelente qualidade para base ou subbase. Então, esse fator, principalmente, ele impacta diretamente no custo da minha obra. Então, já aconteceu de pegar projeto aqui da região, que o projeto foi feito por profissionais lá de São Paulo, e aí eles estão acostumados a trabalhar com BGS e projetar um estacionamento, por exemplo, com BGS. Só que BGS aqui sai muito caro, é um material muito caro. Por quê? Porque o nosso DMT, ou seja, minha distância média de transporte é mais de 100 quilômetros. Então, isso inviabiliza. E aí a gente acaba se adequando, né? Então, como o Brasil é muito grande, a gente precisa levar em consideração esses fatores. Tá, mas aí como que eu vou decidir lá? Não, aqui na minha região eu uso mais cascalho laterítico. Beleza. Ou na minha região eu uso mais brita. Como que eu vou encontrar esses materiais, né? Onde que eu vou encontrar essas jazidas? Eu digo que essa talvez seria uma fase mais difícil do projeto. Por quê? É difícil encontrar jazida, né? Imagina você procurar numa extensão de uma rodovia de 20 km, 30 km uma jazida, né? Que seja perto. Uma ferramenta que a gente tem que auxilia muito nessa busca, né, por jazidas que estão legalizadas, né, é o site do DNPM. Então, DNPM ou Agência Nacional de Mineração, Departamento Nacional de... esqueci as outras duas siglas, mas quem rege é a Agência Nacional de Mineração. Então, ele regulamenta o uso do subsolo brasileiro, né? Aqui eu tirei um recorte do estado do Mato Grosso e esses coloridos aqui são todas as jazidas, né, seja lá de qualquer material, que estão regulamentadas para serem exploradas. Como é que eu encontro essa informação, né? Eu vou abrir aqui aqui, ó. Eu dito DNPM MT KML. Então, o órgão, né, ele dá essa opção para a gente baixar. Eu clico aqui, baixo esse arquivo e esse arquivo ele abre diretamente no Chrome. Quando eu abrir no Chrome, no Google Earth, ele vai aparecer desse jeito. Então eu baixei aqui do Mato Grosso, mas tem do Brasil inteiro se você quiser. Então digamos que a minha rodovia vai ser, vamos ver vou pegar uma cidade aqui, Matupá, Peixoto, Matupá. Beleza, o que eu estou procurando? Vou ver as jazidas que tem aqui próximo, né? Então cada quadradinho desse tem aqui está não cadastrado, né? Vamos ver outro aqui. Aqui é minério de ouro, não é isso que eu estou procurando, estou procurando alguma coisa para pavimentação. Aqui areia, então vou precisar de areia. Aí tem aqui todos os dados do licenciamento, né? Tem fase de licenciamento, quem é o dono, né? Qual que é o que aconteceu, onde que foi, foi protocolado em 20/3/2020, então é uma jazida nova. E aqui tem um processo, eu consigo clicar aqui e visualizar o processo. Aqui eu tenho o que mais? Argila. Então, cada uma dessas aqui são jazidas legalizadas, né? Deixa eu vir aqui mais próximo de Sinop. Terra Nova, próximo de Terra Nova, eu sei que aqui tem uma jazida de brita, granito. Então, granito é para construção civil, brita, né? Que mais que eu tenho? Granito também. Então, assim eu vou encontrando as jazidas de onde pode me fornecer material. Itaúba, chegar aqui mais próximo de Sinop. Aqui eu tenho cascalho, cascalho, né?
Então, cascalho para pavimentação, para construção civil. Então, assim, eu consigo encontrar, né, vários materiais, né, para minha obra. Bom, e aí depois que eu escolho esses materiais e encontro essas jazidas que estão umas jazidas legalizadas ou com potencial de utilização, eu vou lá, faço uma visita em campo, né, verifico se há disponibilidade de materiais para suprir, né, o meu projeto, porque não adianta nada eu encontrar uma jazida e essa jazida tem uma capacidade muito pequena, né, muito baixa de extração. Então eu preciso de uma jazida que seja condizente com o tamanho da minha obra. E aí eu vou utilizar elas na camada do pavimento. Faço os ensaios mecânicos e tudo mais, e aí eu vou fazer o dimensionamento do meu pavimento. O que eu tenho que pensar? Eu vou ter vários materiais para utilizar, né? E aí quando eu vou escolher esses materiais, eu tenho que levar em consideração a hierarquia das camadas. Qual que é essa hierarquia das camadas? Eu tenho que analisar aqui, na parte superior, né, do meu pavimento, eu vou ter o meu revestimento. Esse revestimento vai ter um módulo de elasticidade, vai ter um coeficiente de Poisson, vai ter uma espessura. Logo abaixo eu vou ter a camada de base. Essa camada de base também vai ter um módulo de elasticidade, né? E vai ter um coeficiente de Poisson e vai ter uma espessura. Eu tenho que respeitar o que eu chamo de hierarquia, é que a minha camada mais nobre vai ser a minha camada de revestimento. A segunda melhor, digamos assim, vai ser a camada de base, ou seja, ela vai ter um módulo maior, né? Vão ter características melhores do que a minha camada de subbase, que vem logo abaixo, e assim sucessivamente. Não adianta nada eu colocar uma camada cimentada na subbase e ali em cima eu colocar uma camada de solo cal, né? Então, ou um solo puro. Então, eu preciso respeitar essa hierarquia das camadas para fazer com que meu sistema funcione. Então, não adianta nada eu ficar jogando materiais aleatoriamente sem respeitar essa hierarquia, né, de resistências, digamos assim. Bom, para a aula de hoje era isso que eu precisava mostrar para vocês. O que eu quero que vocês façam é baixem, né, os arquivos do DNPM para vocês já irem se familiarizando com, né, onde encontrar as jazidas. Procurem aí as jazidas na região de vocês para ver se vocês encontram, né, jazidas próximo das obras onde vocês vão fazer o projeto. Beleza? Obrigado e até a próxima.